noite, povo lindo de Deus, sejam todos muito bem-vindos à palavra que vem de Deus. Agora são um pouco mais de meia-noite e somente agora eu consegui parar para gravar a palavra do dia. Eu peço desculpa aos irmãos. E o Senhor, Ele pediu para que eu lesse Provérbios do dia 7 completo para os irmãos e fazer uma breve explanação, porque a palavra por si só, ela já fala por si. E antes de iniciar, que você abra o seu coração e que você reflita, né, sobre o que Deus verdadeiramente deseja que você saiba, o que Deus deseja que você sinta e o que Ele verdadeiramente deseja que você faça. O Provérbios do dia 7, ele vai dizer que é uma outra advertência sobre mulheres imorais. Lembrando que não necessariamente, né, não vamos colocar isso como um gênero, mas vamos olhar isso como uma metáfora, porque não necessariamente pode ser uma mulher imoral, mas pode ser um homem imoral, né? Então, vamos ajustar, né, como eu sempre aprendo com as profetas, com as missionárias, né, a realidade de cada um de nós. Então, a palavra ela diz o seguinte: meu filho, siga meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro escondido. Obedeça os meus mandamentos e viva. Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Rapazes ingênuos sem juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à sua casa. Era o crepúsculo do anoitecer, enquanto caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura, saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no final do mês. Assim ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato como boi que vai para o matadouro, como servo que caiu na armadilha à espera da flecha que lhe atravessara o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras, não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca dos seus caminhos tortuosos.
em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as vítimas, sua casa é o caminho para a sepultura, seu quarto é câmara da morte. O que o Senhor pede para eu frisar para você são alguns detalhes importantíssimos que nós precisamos nos atentar. Muitas vezes nós queremos ouvir algo do Senhor e o Senhor não diz aquilo que nós queremos ouvir. Ele diz aquilo que nós precisamos ouvir. E quando ele fala sobre essa mulher imoral, usando aqui uma parábola, ele está falando de uma pessoa que está à procura de alguém, homem ou mulher, ingênuo, ou seja, a ingenuidade ela é irmã gêmea da arrogância, ou seja, é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não está querendo ouvir a palavra de Deus, não está querendo obedecer, mas está querendo fazer as coisas de acordo com a vontade da própria pessoa, ou seja, está querendo ouvir o seu próprio coração. E nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele pode estar nos auto-sabotando e o coração do outro também. Nós não conhecemos, na verdade, as intenções do outro. Nós não conhecemos os passos do outro. Quem conhece é o Senhor. Então, nós precisamos, o Senhor pede para que em cima desta palavra eu traga para você a importância de não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, mas focarmos no Senhor, pois é o Senhor que sabe exatamente aquilo que nós precisamos. É importante salientar que essa pessoa que procura aqui, que ele fala, que ela diz assim, que essa mulher se aproximou com roupas provocantes e um coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa, ou seja, é uma pessoa que está à procura de alguém que caia na lábia dela, seja homem, seja mulher. Essa pessoa abraçou o rapaz e o beijou e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos, ou seja, ela está falando aquilo que aquela pessoa está querendo ouvir. E essa pessoa, ela se embriaga. Veja, ela fala assim, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Então, ela está falando para o outro aquilo que o outro está querendo ouvir. E esse é o grande problema quando nós estamos ansiosos para resolver uma situação ou para obter algum tipo de vitória. Porque quando nós estamos ansiosos por alguma conquista ou estamos desejosos de algo, de alcançar algo, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos, como diz aqui na palavra, obedecendo os mandamentos e cuidando das instruções que o Senhor nos passa, como a menina dos nossos olhos, nós podemos cair no laço do passarinheiro. E é por isso que ele fala que ela o seduziu com palavras agradáveis, ou seja, ela falou aquilo que ele queria ouvir, e com elogios doces o atraiu, ou seja, aquela voz doce, meiga, aquela voz melosa, macia, né, como o azeite, como fala em Provérbios 1, né? E o que acontece? Essa pessoa, ela o acompanhou de imediato como boi que vai ao matadouro, ou seja, caiu no laço do passarinheiro. E quando nós caímos no laço do passarinheiro, quem nunca caiu, né? O problema não é cair, o problema é sair, né? Porque cair é fácil. Sair é o que é embaraçoso, porque a pessoa que seduz, ela seduz de uma forma ela é uma pessoa persuasiva,
Aliás, ela não é persuasiva, porque a pessoa que tem a persuasão, ela não é uma pessoa de mau caráter, muito pelo contrário. Mas a pessoa que te manipula, essa pessoa, sim, é uma pessoa perigosa. E geralmente, para cair no laço do passarinheiro, a pessoa que vamos dizer assim, nos seduz, como diz a palavra, são pessoas manipuladoras. Então, a pessoa que é manipuladora, quando ela manipula alguém para cair no laço do passarinheiro e essa pessoa cai nessa armadilha, cai numa roubada, vamos dizer assim, no português, claro, para sair é mais complicado, porque a pessoa manipulou e continua manipulando. E nós sabemos que os demônios nos cegam. Agora, o Senhor não é um Deus de confusão. O que acontece é que a pessoa que ela tem uma vida pelo Espírito, se ela cai, porque às vezes o Pai permite que isso aconteça para nos amadurecer, para nos fazer sermos mais, não é malícia no sentido negativo, mas a malícia no sentido de ficarmos mais atentos, a fim de conseguirmos discernir a pessoa maliciosa de uma pessoa persuasiva, de não acreditarmos, não é não acreditarmos, mas é de ficarmos mais atentos às pessoas que nos procuram, mais atentos às promessas que as pessoas fazem. Porque muitas pessoas chegam até nós vendo que eu e você temos algo que interessa a essa pessoa, e aí o que essa pessoa faz? Ela te entrega uma promessa, porque ela vê em você um potencial, algo que essa pessoa deseja, que pode ser que ela não tenha, ou pode ser que ela esteja vislumbrando algo que ela queira se aproveitar de, como disse ontem na palavra, para que você não trabalhe, dê a sua vitalidade, o seu vigor, o seu trabalho, para que outras pessoas enriqueçam às suas custas. Então, às vezes, você está lá, você está trabalhando, você está dando o seu melhor, você está contribuindo, e na hora mesmo de receber a graça, a pessoa recebe, ela dá um jeito de te tirar e receber. Então, o que o Pai deseja hoje, de uma forma muito simples, que eu entregue para você, é para que você não se desvie das palavras que o Senhor, das instruções que o Senhor lhe passa. Para que você comece a exercitar a paciência e a resiliência. Porque esperar em Deus nem sempre é fácil. Esperar que a promessa se cumpra nem sempre é fácil. Nós precisamos lembrar que Deus é estrategista, e para que eu e você recebamos as nossas vitórias, para que as nossas promessas se cumpram, para que as bênçãos elas venham sobre nós, nós precisamos ter a paciência do Senhor, movimentar as peças do Senhor, montar a estratégia necessária para que eu e você possamos receber as nossas promessas. Então, nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, porque vai depender da obediência de outras pessoas, vai depender de N circunstâncias. Então, se fosse única e exclusivamente depender de mim, de você e de Deus, nós receberíamos as nossas promessas muito rápido. Acontece que existem duas situações: a batalha espiritual, que ela é real, né? O inferno não quer que você receba as suas bênçãos, e o fato de as pessoas envolvidas não necessariamente estão vivendo a obediência que eu estou vivendo e que você está vivendo. Não é todo mundo que se diz cristão, que desceu as águas, que é batizado, que vive obediência. E o fato de uma pessoa dizer que ela vive em Cristo, não necessariamente essa pessoa ela vive na obediência, porque viver obediência é renúncia, e nem sempre essa renúncia ela é fácil. Então, nós precisamos ter essa clareza de que viver essa obediência e descansar e esperar, ter essa resiliência,
é desafiador. Tem momentos que eu confesso para você que eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, falar cansei dessa brincadeira e eu vou fazer as coisas do meu jeito. Tem horas que é muito cansativo esperar, mas Deus, ele sempre dá um jeito de nos forjar, de nos alimentar, de nos fortalecer, de nos sustentar. Ele sempre tem uma misericórdia, porque ele conhece os nossos limites, ele conhece cada filho que ele tem, e ele não deixa o filho dele cair, né? Por exemplo, já passei por momentos muito desafiadores, esperando em Deus. Teve momentos que eu tive sim vontade de jogar a toalha e falar, cansei. Mas eu falava aquilo no auge do meu cansaço. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu não queria desistir. Porque se eu quisesse desistir mesmo, eu teria desistido. Se eu quisesse abrir mão de todas as promessas que o Senhor fez para mim, eu já teria aberto mão disso há muito tempo. Então, se Deus me fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Acontece que tem que esperar o tempo da promessa se cumprir. Então, se nós nos afastamos da palavra, nós deixamos de nos alimentar. E é por isso que ele fala: siga o meu conselho, guarde meus mandamentos como um tesouro. Obedeça a meus mandamentos e viva. Ou seja, não é só obedecer, é viver também. Cuide das minhas instruções como a menina dos meus olhos, dos seus olhos, e amarre-as aos dedos como lembrança e escreva no fundo do seu coração. Ou seja, ele está falando para você viver, obedecer os mandamentos, viver os mandamentos. Ele está falando para você cuidar dos mandamentos como um tesouro. Ele está falando para você amarrar no dedo, ou seja, olhou para o dedo, lembrou de cada mandamento, de tudo que o Senhor fala. Ou seja, resumidamente, ele está falando assim: se alimente da palavra todos os dias. Porque a fé vem do ouvir. Então, se você se alimenta da palavra, por mais cansado que você esteja, o que vai acontecer? O alimento vai fazer com que você não desista. Agora, se você lê a palavra um dia, não lê a palavra no outro, lê a palavra no 2 dias, ficar 5 sem ler, se nesses 5 dias que você ficou sem ler, você sofrer uma batalha, um ataque espiritual, lascou, você desiste do negócio. Você entra num laço fácil e você perde a sua graça fácil. Agora, quando você se alimenta da palavra todos os dias, e você tem esse cuidado, né, de obedecer o Senhor, de cuidar, o que acontece? O Senhor, ele nunca vai te desamparar. Então, ele vai estar sempre te fortalecendo, ele sempre vai ter misericórdia de você, para que você não perca a sua graça. Porque ele conhece o filho que tem, ele sabe até onde nós aguentamos. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de nos alimentarmos da palavra que vem de Deus diariamente, para que a gente não caia no laço do passarinho. Nós precisamos entender que pessoas que não vivem como eu e você vivemos, pessoas que não vivem regrado na palavra, são pessoas que abrem legalidade, são usados por outras forças, pelos demônios, né? E para quê? Para nos tirar do centro, para nos tirar do caminho da promessa. E dependendo da promessa que você recebe, dependendo do propósito que Deus tem através da sua vida, mais ataques você vai receber. O inferno vai fazer de tudo para que você não receba e para que você não viva o seu propósito. E se você não tiver muito bem alicerçado, você corre um grande risco de perder a sua graça, de perder a sua bênção. E aí o Senhor não pode, porque o Senhor nunca vai invadir o livre-arbítrio de ninguém. Nunca. Então não pense você, porque existe uma promessa sobre você, que você vai receber essa promessa vivendo na desobediência. Nunca. Nunca. O Senhor, ele vai te dar confirmações, o Senhor, ele vai tocar no teu coração,
Só que se você abrir legalidade, você vai correr um sério risco de perder a sua promessa, de perder a sua bênção, de não viver aquilo que você tem para viver. Então, nós precisamos ter a sabedoria de saber o caminho que nós devemos seguir, nós devemos ter sabedoria de estarmos atentos às pessoas que nos procuram, às pessoas que que entram em nossas vidas, as pessoas que nós permitirmos entrarmos nas nossas vidas, para que nem eu e nem você corra o risco de ir, como diz aqui na palavra, como um boi vai para o matadouro. Veja, um boi que vai para o matadouro, ou seja, ele está dizendo assim, ó, este rapaz aqui da parábola aqui, esse rapaz foi para o matadouro. Ou seja, uma morte espiritual, é uma morte emocional, é uma pessoa que, pela arrogância, pelo orgulho, por querer ouvir aquilo que ele queria ouvir e não aquilo que vinha de Deus, ele foi para o matadouro. Ou seja, houve uma morte espiritual, uma morte emocional e às vezes pode até ser uma morte física. Então, nós precisamos ter muita sabedoria e muito cuidado. Então, que você verdadeiramente acolha, né, receba aquilo que lhe cabe e que você permita sentir aquilo que lhe cabe e fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que o Senhor deseja que você faça. Se fez sentido para você, que você receba, que você acolha. Se fez sentido para você, que você compartilhe com outras pessoas, porque eu creio verdadeiramente que mais pessoas precisam ficar atentos, né, a ouvir, a se alimentar da palavra, para que não caia no laço, para que não tenha uma morte física, uma morte espiritual, uma morte emocional, para que você possa verdadeiramente viver, se alimentar da palavra que vem de Deus, para que você possa verdadeiramente estar de mãos dadas com o Senhor e tendo a paciência, a resiliência de aguardar nele o momento certo para que você receba a sua promessa. Lembra de uma coisa, né? O Pai nunca vai entregar nada para você inacabado. Para que você receba a sua promessa, para que eu e você recebamos as nossas promessas, o Senhor, ele precisa nos preparar e preparar o que envolve a nossa promessa. Porque imagine você recebendo uma obra inacabada. O Senhor ele não é dessa forma que o Senhor age. O Senhor, ele é caprichoso. É só você olhar tudo que está à sua volta. É só você olhar os pássaros, as flores, os frutos. É tudo muito perfeito. O Senhor é perfeito em tudo que ele faz. O Senhor, ele trabalha com excelência. Então, nós precisamos entender que para que você e eu recebamos as nossas promessas, ele trabalha, não é que ele tem, é o desejo dele. O Senhor trabalha dessa forma. Ele trabalha com excelência. Então, ele vai cuidar de cada mínimo detalhe para que quando eu e você, quando a gente receber a nossa promessa, a gente receba ela e saiba e tenha o zelo de manter a nossa promessa. Porque ele não quer ter todo um trabalho para entregar uma promessa na minha mão e na sua, e nós, por não estarmos preparados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, venhamos a perder a nossa promessa. O Senhor não tem isso para nós. Então, nós precisamos entender que, para que Deus entregue a promessa para você, entregue para mim, ele vai ter todo aquele cuidado, todo aquele capricho, toda aquela excelência para que eu e você recebamos e nós possamos usufruir e manter. Não é só receber, é usufruir e manter. E fazer com que isso, dependendo da promessa que você vai receber, gere frutos, para que você deixe um legado e para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Então, coloca isso no seu coração, tenha paciência, tenha resiliência
Exercite a sua paciência, exercite a sua resiliência. Às vezes é isso que o Senhor está querendo trabalhar com você. A tua paciência, a tua resiliência. Para que eu e você possamos receber a nossa promessa em altíssimo estilo. Combinado? Um beijo enorme para vocês. E eu vejo vocês amanhã. Se Deus quiser, amanhã eu vou conseguir gravar esse vídeo mais cedo para você. Combinado? Um beijo grande. Até amanhã.